A paz do Senhor. Amém. Feliz por estar aqui, parabenizar as chamadas para Cristo, pelo seu 16º ano, pela vida da dirigente, irmã Deusa, pela vida do nosso pastor Felipe, da nossa pastora Luninha, os obreiros dessa casa. Sou muito grato a Deus, porque sou sempre muito bem recebido aqui nesta casa. Sem mais demoras, abra comigo as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, no capítulo de número 4. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulo que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar lá. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido, vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Queridos, texto em que ora lemos é um texto que começa mostrando uma certa disputa, e Jesus está naquele contexto, e uns estão dizendo João batiza mais, outros estão dizendo que Jesus batizava mais, e começa um contexto de disputa para ver quem era o melhor, o maior. E aquela conversa era uma conversa que não ia levar ninguém a nada. Então a Bíblia diz que Jesus vai agora sair do ambiente. A presença de Jesus não vai estar naquele ambiente, porque aquele ambiente é um ambiente de disputa, e aonde há esse ambiente de disputa, a presença de Deus não está.
Eu louvo a Deus porque vi grupos aqui cantando, reunidos, adorando a Deus e barreiras sendo quebradas. E tudo para a glória de Deus. Tudo para louvor e exaltação do nome do Senhor. O texto vai dizer que Jesus deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E o texto é categórico e afirmativo em dizer que era desnecessário passar pela província de Samaria. É bem verdade que existia mais dois caminhos. Existia por cima Cesareia de Filipe e existia por baixo as campinas de Moabe. Mas Jesus quer o caminho mais curto para aquela empreitada, então ele vai passar pela província de Samaria. E aquele caminho ali era o mais curto, mas era o mais perigoso, era onde havia o maior número de assalto, o maior número de acontecimentos ruins, era pelaquela estrada, e Jesus vai por ela. Chegando ao poço, Jesus para e senta. Seus discípulos vão à cidade para comprar alimento, porque o que o Senhor queria fazer tinha que ser ele e a pessoa que necessitava de ser tratada. Então tem coisas que não vai ser no meio da multidão, é Jesus e você e Jesus. Tem coisas que é necessário Jesus criar o ambiente, porque supostamente devido à cultura, à religiosidade, os discípulos não iam suportar ver o seu mestre conversando com uma mulher, e ainda por cima uma mulher que era prostituta. Mas o texto diz que era necessário ele passar. Ele tinha algo para realizar. Aleluia. E hoje ele está passando no meio da sua família para salvar. Ele vai marcar encontro. Você crê que ele vai marcar encontro? Aleluia. Irmãos, é terrível esse texto. Eu estava analisando. Tem um ponto de vista de uma chamada, de um ponto de vista de sermos ativados para a obra que Deus tem conosco. Porque às vezes nós abrimos mão com tanta facilidade. Eu estava conversando com o pastor em poucas palavras aqui, e nós estávamos falando que o tempo está tão difícil, que é tanta luta, é tanto levante, é tanta tempestade, é tanta tribulação, que se a gente parar para observar e estar atento ao que acontece, a gente para. A gente não vem adorar. Aleluia, mas louvado seja o nome do Senhor, que essa noite você veio adorar aquele que é digno de ser adorado. Aleluia. Jesus vai parar. Aquele era o horário que ia as mulheres prostitutas para o poço, horário de meio-dia, porque não podia ter contato com ninguém. E é interessante, porque se você for observar a cultura, você vai ver que não podia haver a conversa. Uma mulher naquela situação não poderia conversar com um homem, nem um homem com ela, ainda mais na rua. Não poderia conversar nem com um familiar. Mas Jesus para na beira do poço e senta. E o que me chama a atenção é que não é a mulher que começa a conversa, é Jesus. Porque você vai ver Jesus dizer: não foi você que escolheu a mim, foi eu quem lhe escolhi. Diga aí para o seu irmão: você é a escolha de Deus. Você não é projeto errado, você é a escolha de Deus. Deus te escolheu para uma obra específica. Deus te escolheu para uma chamada.
Aí veio a mulher tirar a água. Versículo 7, ele diz: dai-me de beber. Ele quer abrir um diálogo. Ele quer ter uma conversa amistosa. Aleluia. Aleluia. Ele disse: dai-me de beber. Discípulos tinham ido comprar alimento, versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana. A contenda, todos conhecem a história, o relato bíblico, o fato que ocorreu lá atrás, ao ponto de aonde um samaritano lavava o rosto, um judeu não lavava o pé na mesma bacia. Tão grande era a rixa, tão grande era a contenda. E Jesus veio, pede de beber a ela, porque Jesus queria que ela entendesse que ele passou ali, que ele foi àquela localidade, porque ele tinha algo para fazer na vida dela. E através dela ser ativado a sua chamada. Mas observe que ela não prestou atenção, que a pessoa que estava ali era a pessoa que ia ativar a chamada dela. E é um perigo quando a gente não consegue enxergar em alguém a autoridade que a pessoa recebeu para nos ativar, nos despertar para a chamada de Deus na nossa vida. Aleluia. Ela vai começar, ele vai abrir o diálogo e ela vai falar, já desprezando, não querendo contato, não querendo conversa. Sabe por quê? Ela era traumatizada porque ela sempre fora tratada mal, e agora tem alguém tratando bem. Aleluia. Então choca, porque ela nunca foi tratada bem. Aleluia. Ele olha para ela e vai dizer, versículo 10, replicou-lhe Jesus: se conhecer o dom de Deus e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela está falando da água do poço, ele está falando de um rio eterno. Ele está falando de algo mais profundo, algo celestial. Não é algo de baixo, é algo de cima o que ele está oferecendo. Ela está agarrada no que está no poço, o H2O. Ele está falando de algo muito maior, algo muito especial que mudaria a vida dela. Você crê que o Senhor lhe trouxe aqui essa noite para mudar a sua história, a história de algumas pessoas no meio da sua família? Deus vai alcançar algumas pessoas no meio da sua família. Esse é o ano de Deus alcançar a sua família e você dizer: eu e minha casa servirei.